Olá, amigos do canal. Estamos aqui hoje, esta noite, com o professor Renato Moraes, professor doutor, e vamos falar de um tema muito interessante para vocês, que é o ensino à distância, os seus desafios. A gente vê agora, havendo um boom aí de cursos à distância, possibilitando coisas que não eram possíveis antes, que é você poder estudar, por exemplo, no caso aqui, uma USP, estando em Manaus, estando aí em estados distantes ou até no exterior, como temos alunos do exterior também, e que hoje é possível, Você teria que se deslocar para cá antes, alugar um local, ficar morando aqui, e isso está ajudando bastante. Professor, gostaríamos que o senhor falasse sobre esse assunto, O senhor que é um especialista na área, tá? E o que o senhor acha desses avanços todos e como eles estão nos influenciando na educação? Bom, obrigado pelo convite, Gastão. É um prazer de estar aqui com vocês para falar desse assunto, que é um tema que não é exatamente recente, O crescimento dos cursos à distância, dos cursos remotos, ele já tem se manifestado, eu diria, há 10 anos, assim, uma tendência forte de crescimento. E quando a gente fala em cursos de graduação, especificamente cursos de graduação, onde o MEC, através do INEP, do Instituto Anísio Teixeira, coleta números através do censo escolar, do censo universitário, a gente sabe que já em 2018, portanto, antes da pandemia, bem antes da pandemia, o número de ingressantes nos cursos de graduação à distância superou o número de ingressantes em cursos presenciais. Então, não foi que a pandemia trouxe isso. A pandemia acelerou, sem dúvida, Não só na graduação, mas também na pós-graduação lato sensu, que são os cursos de especialização como esses aqui, E ainda falando um pouquinho da graduação, o número de ingressantes, portanto, como eu disse, superou o número de ingressantes. Em 2018, os ingressantes em cursos à distância superou o número de ingressantes em cursos presenciais, e o último censo, ou a evolução do censo, e o último que foi divulgado foi de 2023, portanto do ano passado. Se a gente ficar olhando os dados de 2023, 22, 21 e assim por diante, há uma expectativa que em 2025 o número de concluintes, não de ingressantes, de concluintes em cursos à distância seja superior do que em cursos presenciais. É lógico que tem diferenças, Quer dizer, por exemplo, na área de pedagogia, esse número ele é muito maior, Essa diferença é muito maior, enquanto que na medicina, na área da saúde, não, O número de cursos à distância na área de saúde ainda é baixo. Agora, Gastão, no que se refere aos cursos de lato sensu, eu acho que, bom, primeiro, dentro da USP, já existiam cursos à distância antes da pandemia. Mas durante a pandemia, isso mudou bastante, Porque os cursos presenciais viraram à distância, Assim, o curso estava em andamento, teve a pandemia, a gente ficou um tempo ali, março, abril, meio sem saber o que fazer, e aí a gente falou, vamos tocar tudo à distância. E aí quando acabou o distanciamento, em 22, os cursos começaram a migrar de curso presencial para curso remoto, ou seja, eles já eram propostos para serem à distância. O que aconteceu durante a pandemia é que a gente teve cursos presenciais que estavam sendo ministrados remotamente por uma questão, vamos dizer assim, sanitária, Então, se você olhar no sistema Apollo da USP, que estão lá todos os cursos que vão abrir inscrição em breve, você percebe que a maioria esmagadora dos cursos de lato sensu, de pós-graduação, lato sensu, são cursos à distância. Então, acho que, obviamente, esses dados são apenas da Universidade de São Paulo, mas eles refletem, eu acho que uma tendência geral das instituições de ensino superior. E também foi autorizado mesmo o curso presencial, a ter 40% de aulas online. Exatamente. Então, mesmo um curso com medicina pode ter matérias online, está autorizado, os mais rígidos, padrão, qualquer um. Isso ajuda, isso impulsiona também, porque não fica só na pós
A pós já está bastante, né? Ainda tem uma certa resistência no stricto sensu, né? No mestrado, doutorado ainda é bastante presencial. A maior parte tem sido ainda presencial, né? Do que... Exatamente. Essa mudança que você falou, ela é de 2019, no final de 2019, novembro, dezembro, não me lembro exatamente, mas antes da pandemia, ou pelo menos aqui no Brasil, da gente perceber, né, que havia uma pandemia chegando. Então, já havia uma tendência de digitalização do ensino superior, né? Esse número de 40% da carga didática dos cursos presenciais sendo ministrados remotamente, eles fazem uma mudança grande, né? Então, imagine um curso de 4 anos, né, um curso de administração, por exemplo. 40% da carga didática de um curso noturno significa não ter aula de sexta-feira, presencial, só aula remota. Sim. E o último ano ser todo ele remoto. Assim, tem umas vantagens que é, por exemplo, uma faculdade no interior e os alunos podem fazer estágio na capital, numa cidade maior, né? Agora, em relação ao estrito sensu, isso é verdade, né? Os cursos de mestrado e doutorado ainda são cursos presenciais, estritamente presenciais. Talvez tenha algum curso remoto, mas eu desconheço. Agora, há algum tipo de digitalização, né, de virtualização nesses cursos, né? Não o curso inteiro, mas algumas disciplinas, algumas coisas podem ser tocadas remotamente, né? E aí... O que é um contrassenso, né? Porque eu fiz meu mestrado, fiz na PUC, no caso, você tem aula basicamente 1 a 2 vezes por semana e você trabalha mais a sua tese, que você Exato. trabalha mais em casa. Então, eu acho que desnecessário essa cobrança ainda no setor de que seja presencial, né? Você tendo as aulas, eu acho que é o time mais responsável do mestrado, o mestrando e o doutorando, né? Ele sabe que se ele joga contra ele o tempo todo, se ele não participar, é o primeiro a querer assistir, né? Então, eu acho que isso tem que logo em breve, né, mudar, porque a gente é o pessoal que mais trabalha já, que já está estável, que às vezes não tem tempo para ir na universidade assistir uma aula presencial, né? Eu acredito que devo mudar em breve. É verdade, né? Eu fiz meu doutorado, né, lá na USP, no Departamento de Administração, da Faculdade de Economia e Administração, e é um programa grande, né? Então, a gente, quando entrou, né, a gente não formou uma turma, diferente do que acontece na graduação, que vai do começo ao fim, os 4 anos juntos, né? Porque tínhamos interesses de pesquisa distintos, né? Interesses de pesquisa distinto, então a gente não se matriculava nas mesmas disciplinas. Quer dizer, às vezes coincidia da gente estar junto numa turma ou outra, né? Mas eu me lembro que, isso foi em 2000, né? Tinha lá uma disciplina obrigatória que estava lá 40, 50 pessoas juntas. E depois a gente nunca mais conseguiu reunir esse grupo, né? Tem até uma fotografia bacana dessa época, mas depois ficava encontrando um ou outro numa disciplina específica que esbarrava. Então, a maior parte do trabalho era um trabalho solitário, quer dizer, você tinha seu tema de pesquisa, isso te levava a cursar certas disciplinas e se virar mais ou menos sozinho, quer dizer, sozinho com o seu orientador, com o seu grupo de pesquisa, né? Mas existe, assim, uma flexibilidade maior, né? E eu acho que a pandemia, né, como um colega disse aqui há algum tempo, né, inclusive nesse estúdio, né, o Eduardo Margara, que a pandemia trouxe uma coragem digital, né? Então, se havia um certo receio, ou tem um certo preconceito em fazer reuniões virtuais, remotas com os alunos, ou entre colegas, professores, isso acabou, né? Antes da pandemia, né, meus alunos de mestrado, de doutorado, a gente se reunia presencialmente. Então, aqui em São Paulo, o trânsito, né, é bastante pesado. Então, o garoto vinha para a gente conversar. Eu sabia que ele gastava 45 minutos, mais de 1 hora às vezes, e 15, 20 minutos a gente resolvia, né, a nossa conversa, a nossa pendência, né? E eu ficava meio que de papo furado, porque afinal de contas eu sabia que ele ia gastar mais 1 hora para chegar em casa. Sim. Agora, com as reuniões remotas, ficou muito mais simples, né? A gente conversa, delibera, acerta o que precisa ser feito, corrige, discute as alternativas, toma uma decisão e
e pronto, tchau, né? Então, até as nossas conversas, elas ficaram mais curtas. Engraçado é que a minha percepção é que isso, nesse caso em particular do estrito sensu, ele não afetou as relações sociais, emocionais, que existe entre professor e aluno, porque nesse caso é uma relação assim muito pessoal, muito individual, né? Não é o professor e a turma de alunos, não. É o professor com o seu orientado. Mas se você tiver 3 orientados? Eu não atendo os 3 ao mesmo tempo, né? Porque cada um tem um tema, cada um tem lá uma dúvida, um problema específico, né? Então, esse contato, acho que a gente aprendeu a se relacionar, né? Através de videoconferência. E, sinceramente, eu não acho isso novo, né? Porque a gente aprendeu a fazer isso também por telefone há 40, 50 anos atrás. Antes do telefone, a gente, né, não tinha como fazer uma comunicação síncrona. E, óbvio, no telefone você perde certos sinais corporais, né? Da mesma forma como no vídeo, né? Aqui o enquadramento está bom, mas quando a gente usa o computador, você não vê a mão, você não vê os pés, certas posturas, né? Então, assim, tem alguma perda de informação, mas a gente aprende a ler melhor as pistas que ainda sobram, né? Como no caso do telefone, a entonação da voz, a gente passa a perceber mais atenção. E no caso da videoconferência, certos aspectos faciais a gente fica mais atento. Né? E tem também as vantagens, né, professor? As aulas ficam gravadas, o aluno pode assistir novamente. A aula presencial, se você perdesse a explicação, você tinha perdido, né? Ou você tinha que perguntar novamente. Hoje você pode rever, anotar aquela questão, depois, inclusive, interagir com o professor nas aulas. Dá a impressão que a aula à distância, o ensino à distância, você não interage, você interage. Assim que é o nosso caso aqui do MBA, você tem todo final de bloco de 1 hora, 15 minutos para conversar com o professor, fazer as questões, né? Então... Exato, né? A questão da interação, eu acho que a gente tem que lembrar que é uma mídia diferente, né? Então as coisas acontecem de uma forma diferente, né, Gastão? Eu me lembro na graduação, isso na década de 80, né? No primeiro ano a gente tinha, de uma forma geral, os alunos tinham vergonha de perguntar, acho que até hoje tem um pouco, né? Porque ao fazer a pergunta mostra que não sabe, etc. Mas se isso existe no ambiente remoto, existe uma certa proteção, que você coloca a sua pergunta sem expor sua figurinha. Eu percebo nisso em algumas pessoas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a figura do tutor, né? Que acompanha, do monitor, né? Que acompanha as aulas do professor. Então, as perguntas via chat passam por esse monitor e que ele coloca, né? Olha, o aluno André está colocando aqui uma pergunta, ou o André e a Cláudia fizeram 2 perguntas parecidas aqui, relacionadas, e coloca isso para o professor. Então, para as pessoas que se sentem menos à vontade, né, de ficar em pé, que não gosta que os colegas olhem, tem essa vantagem. Agora, aqueles que gostam de aparecer, né, de se expor mais, de se apresentar, aqui também tem esse espaço para entrar via abrir a câmera e colocar ele mesmo a sua pergunta para os colegas o verem, conhecerem, né? O que é sempre muito legal, né? Sim. Essas relações pessoais, né, que se estabelecem no curso. Chegamos ao final aqui, né, da nossa entrevista. Professor, muito obrigado pela sua participação, né? Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, né? E convido vocês a assistirem as diversas entrevistas que nós temos postado aqui com assuntos pertinentes, assuntos que estão em voga no momento, atualizados, né? Que esse é o objetivo desse canal, a USP Tá on. Um grande abraço e até a próxima. Abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Um abraço.